Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Regiane Bressan, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre comunicação, os elementos da comunicação, o que é um dos maiores desafios no mundo do trabalho nessa era digital que estamos vivendo, né? Afinal de contas, a gente tem todas as informações que a gente quiser na palma da mão, na verdade? Então, o grande desafio está na comunicação justamente por isso, porque a comunicação ela se desenvolve por meio de informações. Como a informação ela chega muito rápida para nós atualmente, fica mais fácil as pessoas esperarem, né, uma resposta rápida. E aí como que a gente faz para dar uma resposta rápida, com qualidade, muito eficiente e atendendo às necessidades de quem solicita? Então é sobre esses elementos, né, que dão condição de atender as expectativas das outras pessoas que eu vou estar tratando nesse vídeo para ajudar vocês a se desenvolverem no mundo do trabalho. E eu estou contando isso tudo para vocês, estou abrindo toda essa área de conhecimento, porque eu tenho experiência em mais de 10 anos trabalhando com preparação para o mundo do trabalho, com adolescentes e jovens, e nessa caminhada, além de pesquisa científica realizada na área, né, de uma metodologia específica usada para isso, existe também esse know-how de resultados que a gente vem alcançando nesse processo durante essa caminhada de mais de 10 anos. Então, eu tô aqui para falar para vocês que tanto a teoria como a prática diz claramente que realmente a comunicação é o maior desafio que tem no mundo do trabalho atualmente. E quem estiver dominando ela vai se destacar no ambiente de trabalho, porque ela tanto é o grande problema como é a grande solução também. Então a gente vai falar sobre alguns tópicos sobre isso, tá bom? Então vamos começar com alguns elementos da comunicação. Por exemplo, nós temos a comunicação escrita, a comunicação verbal, que ela é muito trabalhada na escola, né, no ensino regular, na metodologia tradicional. Só que o grande desafio pro ensino, né, tradicional atualmente é justamente se adaptar à nova realidade do processo produtivo, que exige a comunicação entre as pessoas, né? Exige um ambiente colaborativo, um ambiente de troca de informações, troca de ideias, e como que as pessoas vão, né, se desenvolver numa rotina educacional que existe mais a recepção de informações do que a troca de conhecimentos. E aí essa questão, esse detalhe de como trabalhar isso, a gente tem o curso Educa 5.0, que é para formação de professores ou mesmo de pais, né, de pessoas que queiram entender como trabalhar o desenvolvimento das pessoas nesse sentido de comunicação, que é um curso específico justamente para desenvolver a capacidade de desenvolver essa competência da comunicação durante o desenvolvimento das atividades, tanto na área de ensino, né, como também no ambiente de trabalho, né, como que um líder pode desenvolver a qualidade de comunicação da sua equipe de trabalho. Então, existe um processo já validado cientificamente que a gente trabalha no curso Educa 5.0, mas aí isso é outra coisa, agora a gente está aqui para falar sobre os elementos da comunicação. Então, eu falei da comunicação escrita, né, que a escola trabalha muito bem, né, reforça muito bem as regras gramaticais, então a gente precisa sim dominar as regras gramaticais, organizar as ideias, exercitar a prática de leitura, porque a nossa fala, a nossa escrita, ela é construída a partir da nossa prática de leitura e de escrita, né? Seja escrevendo com caneta, com lápis ou mesmo digitando no celular, né? A gente entende agora que também, falando dessa era digital, a gente tem o celular na palma da mão, as redes sociais, e eu não diria nas redes sociais em geral, mas nas redes sociais informais, como WhatsApp, mesmo Messenger ou mesmo outras redes, o uso de gírias, né, ou mesmo as abreviações de palavras. Então surgem
algumas siglas, né, muito comuns, e que às vezes inconscientemente são levadas para o ambiente de trabalho, e isso acaba comprometendo a rotina de trabalho. Por quê? Porque às vezes alguma gíria, alguma abreviação que é muito comum no teu grupo de relacionamento não é comum para outras pessoas, né? De repente o meu grupo de relacionamento estabelece uma determinada abreviação de palavra que o teu grupo não está acostumado, e daí eu começo a me comunicar usando essa abreviação no ambiente de trabalho, né? Numa comunicação ali interna, via WhatsApp mesmo, por exemplo, e aí o que acontece? As pessoas não entendem o que eu estou comentando, né? Então é baseado nesses detalhes que a comunicação ela é fundamental, essa preocupação, justamente para a gente poder atender as necessidades do outro. Porque quando a gente escreve ou a gente fala alguma coisa, a gente tem que transmitir essa ideia pensando no que o outro vai receber, como o outro vai receber isso. E aí existem vários elementos que compõem essa prática. Então veja que é muito complexo isso, porque quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, o tom que eu uso para expor essa minha ideia, a solicitação que eu faço, dependendo da organização das palavras, né, isso já cria uma certa confiança ou cria uma certa animosidade, você começa a ter dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque você criou um clima na sua fala, em uma frase mesmo, ou mesmo na expressão corporal, né, expressão facial. Se você chegar falando com uma pessoa com um olhar fechado, assim, sisudo, a pessoa ela vai ficar incomodada, no mínimo ela vai perceber que está acontecendo alguma coisa errada, e aí ela já vai ficar com receio. E aí, dependendo do tom que você complemente ainda nessa expressão, vai gerar outra informação. Então veja, eu tô falando só da parte verbal e visual, né, a expressão corporal, e a questão da escrita. São questões simples da nossa rotina e que às vezes não se percebe o que está acontecendo. E aí fica incomodado porque a outra pessoa começou a te tratar mal, mas às vezes a tua ação que gerou uma interpretação confusa, né? Então, dependendo do que a outra pessoa viveu já, teve de experiência, ela vai trazer na sua memória elementos que vão dizer algo que não é exatamente o que você está querendo dizer. Então, sempre que a gente quiser falar qualquer coisa, precisamos pensar no que o outro, né, vai esperar, ou no que o outro está entendendo do que você está falando. Então, é muito importante se certificar. Quando você termina alguma informação, de passar alguma informação, você se certificar se a pessoa compreendeu, e de uma forma muito agradável. Por que agradável? Porque ninguém gosta de conversar com pessoas ríspidas, sem paciência, com dificuldade de compreensão. Todo mundo gosta de ser bem atendido, né? De ser bem, se relacionar bem com as pessoas, ser bem recebido pelas pessoas. E não importa a intimidade que tenha ou que não tenha, a gente não gosta de ser maltratado, ninguém gosta. Então, nesse sentido, é muito importante a gente se preocupar com o outro na comunicação. E aí vem esse exercício de reflexão que cada um precisa fazer na sua rotina. E aí, qual que é essa reflexão? É pensar o que eu penso daquela pessoa ou daquela atividade que eu vou ter que fazer. Por exemplo, no mundo do trabalho. Quando nós vamos trabalhar, né, nós temos sempre alguém comandando a equipe. Esse líder, esse chefe ou gerente ou diretor, ele está subordinado a alguém, né, que normalmente é diretor, proprietário, dono do local, da empresa. E esse dono, esse diretor, ele também está subordinado a alguém, especialmente as normas, né, as leis que organizam o funcionamento das empresas no país, nos estados, nos municípios. Então, eles respondem a essas leis, eles precisam cumprir essas regras. Então, todas as regras que são colocadas dentro de uma empresa, elas existem
para a gente poder cumprir o que está sendo determinado em lei. E para que servem as leis? Para proteger a organização, a qualidade de vida de quem está lá trabalhando e justamente evitar acidentes, evitar problemas de saúde para quem tanto está trabalhando como para quem vai receber esse produto ou mesmo esse serviço. Então vejam que é um ciclo. E além dessa questão das leis, das regras, existe ainda uma outra pessoa ali que todos estão, entre aspas, indiretamente subordinados, que são os clientes, né? Então o cliente, ele é uma pessoa que direciona o que vai ser feito, como vai ser feito, se está bom nesse contexto, nessa realidade ou não. Então, às vezes, as pessoas estão trabalhando e reclamam dos comandos da chefia, que é muito rigorosa e que não pode errar processo, não pode errar procedimento. E isso é fundamental. E é fundamental por quê? Porque os clientes exigem, qualquer um de nós exige qualidade nos produtos que estão consumindo, nos serviços que estão consumindo. Ninguém gosta de ser atendido de forma diferente de uma outra pessoa a nível de qualidade, né? Se você entra numa loja e está sendo bem atendido por uma pessoa, o outro cliente também quer ser bem atendido, né? E também quer essa mesma qualidade. E para a gente garantir a qualidade, nós precisamos seguir procedimentos. E aí vem a comunicação interna, a nossa reflexão. Como eu estou vendo, entendendo e aceitando esse procedimento que eu vou ter que fazer? Eu acredito nesse procedimento? Eu quero fazer esse procedimento? Isso me interessa? É algo que vai me trazer realização? Se não é importante você buscar uma área que te interesse. Tá, Regina, mas eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso ganhar, não importa onde que eu vou trabalhar, se eu gosto ou se não gosto. Então, muito bem, não importa onde você vai trabalhar, você precisa entender esses processos e aceitar a importância da realização com qualidade de todos os processos que estão nessa empresa, independente do chefe, do gerente, do diretor, do dono comandar ou não. E o que faz diferença numa empresa, a nível de desenvolvimento profissional e sucesso, reconhecimento profissional, é a tua preocupação com a qualidade do que está sendo feito. É essa preocupação, e aí está numa questão mais interior, né, de reflexão, de autorreflexão intrapessoal, que as pessoas precisam fazer. Então, cada um de vocês precisa refletir como que você enxerga o trabalho. O que o trabalho é para você? É algo que vai te realizar? Ou é algo que você está lá fazendo só para receber o teu salário no final do mês? Por que você está buscando esse trabalho? Quando você começa a refletir sobre isso, você começa a entender um pouco de quais são essas questões que envolvem o mundo do trabalho, porque quem está do outro lado contratando tem um objetivo para estar contratando. E qual que é esse objetivo? Nada mais é do que ter alguém a mais na equipe para ajudar a atender as necessidades dos clientes. Seja produzindo alguma peça, seja atendendo o cliente, seja organizando a documentação, seja fazendo o que for. Todas as pessoas que trabalham em qualquer lugar, elas estão lá para ajudar a atender e realizar as ações necessárias para atender os clientes. Então, se você está lá e você não está com foco nisso, não está internamente interessado nisso, você não vai comunicar essa ideia para quem está ou te entrevistando ou trabalhando com você. Então, é muito importante quando vocês forem participar de alguma entrevista ou mesmo no ambiente de trabalho, vocês comunicarem essa percepção de vocês. E isso não precisa ser falando, não precisa ser escrevendo, pode ser com a predisposição, com a intenção de querer ajudar a equipe a fazer o melhor para quem está lá junto com vocês. Então vejam que a comunicação interna é ela que inicia todo o processo. Se eu estou predisposta a trabalhar, a fazer esse serviço da melhor maneira possível, as minhas ações, não preciso nem falar,
as minhas ações já vão demonstrar isso. Eu comunico com as ações. Ao contrário de alguns momentos que acontecem, de algumas pessoas ficarem se queixando de alguma coisa que está errada, que não está isso, não está aquilo, e aí percebam que a intenção, às vezes, ela é boa, ela é positiva, mas e como que você está comunicando isso? Como que você está comunicando isso para você primeiramente? Como que você está vendo? Você está enxergando uma falha no processo e você está reclamando com você e com outras pessoas que vão resolver esse problema? Ou você está fazendo essa comunicação diretamente para a pessoa que pode vir a resolver esse problema? Então vejam que a gente tem que pensar primeiro na nossa intenção para depois a gente agir da melhor maneira possível para que as pessoas percebam a nossa intenção favorável. Porque quando você abre uma vaga para alguém trabalhar dentro da tua casa, é porque você precisa dessa pessoa. Você não vai convidar alguém para trabalhar no seu ambiente, né, que você está lá e que normalmente você dá conta, se você não precisa dessa pessoa. E isso acontece também nas empresas. A gente só chama as pessoas para trabalharem conosco quando a gente precisa delas, precisa do trabalho delas. Se elas não querem ajudar a gente nessa necessidade que a gente tem, por exemplo, quero pintar a minha casa. Então eu vou chamar uma pessoa para me ajudar a pintar. Eu vou lá, compro a tinta, compro pincel, compro todos os materiais que precisam, ajudo até a arrumar, organizar o espaço, mas eu preciso de uma pessoa que pinte para mim, porque eu não tenho condições de pintar, eu não sei pintar. Preciso chamar alguém que saiba pintar e que pinte. Se essa pessoa que eu contratei, ela não vai fazer esse serviço com boa vontade e com uma intenção, o interesse particular de fazer o melhor, eu vou estar comprometendo o resultado do que eu contratei, né? Do que eu quero para aquela parede que eu quero pintar. Então vejam que a intenção das pessoas no processo de trabalho é o início do resultado positivo que as pessoas esperam. Então é muito importante a gente ter essa comunicação interna, ela muito segura do que você quer. O que você quer com o trabalho? Você quer comunicar só que você quer ganhar dinheiro, ou você quer comunicar que você está lá para ajudar a ter um resultado positivo, muito eficiente, para os clientes ficarem satisfeitos tanto com os produtos como com o serviço que está acontecendo ali, está sendo ofertado. Então vejam que a comunicação ela tem vários elementos e aqui nesse vídeo eu estou dando ênfase maior nessa questão da comunicação interna, na nossa reflexão sobre o que eu quero do trabalho, o que eu quero fazer naquele ambiente de trabalho. Eu quero ajudar a empresa a atender bem os clientes ou eu só quero um salário no final do mês? Ah, não, eu quero passar o tempo. Mas será que a empresa que está contratando, ela quer alguém que queira passar o tempo? Né? Então pensem bem sobre essas questões. Ah, mas eu não quero fazer tal atividade, eu quero fazer só outra atividade. Quando a gente contrata alguém para determinada atividade, né? E que exige que nós tenhamos que fazer várias ações para cumprir aquele resultado, chegar naquele resultado. E aí, independente da atividade, se for honesta, se for não for comprometer a tua saúde, não for comprometer teu lado emocional, não vejo problema nenhum de fazer a atividade. É muito importante vocês terem essa noção e aceitar o que as outras pessoas falam, as orientações, porque a boa comunicação é onde tem uma pessoa que informa e outra que recebe a informação. E a partir do recebimento da informação existe a troca de opiniões sobre aquela informação, mas de uma forma harmônica, colaborativa, e aí a gente usa o termo construtiva. Por quê? Porque ela transforma a percepção das duas pessoas. Mas isso tem que ser de forma positiva, não pode ser de forma agressiva, ríspida e sem paciência e incomodado, não pode, tem que ser tranquilo, porque ninguém gosta de trabalhar sofrendo, né? Alguém gosta de trabalhar num ambiente que você está sofrendo? Tá vendo as pessoas sofrerem? Ninguém gosta. Então isso tudo parte de cada um.
Se cada um tiver essa consciência, tiver esse pensamento, fica mais fácil conseguir ter um resultado positivo no ambiente de trabalho. Então, quando você for fazer uma entrevista, independente de onde você for, você tem que ter clareza do que você quer fazer naquela empresa. E não necessariamente a atividade, eu quero só digitar, eu quero só limpar o chão, eu quero só trabalhar na linha de produção. Não importa o que você vai fazer. O que importa é que o que você vai fazer com qualidade, porque você quer ajudar aquele setor a se desenvolver da melhor maneira possível. É isso que você precisa comunicar no momento de entrevista e especialmente todos os dias depois dessa entrevista. Se você for absorvido nessa empresa, você precisa deixar isso claro para as pessoas, mas não falando, e sim produzindo, agindo. E aí vem a expressão corporal e a ação intrapessoal, né? A atitude de cada um, tá bom? Então essa é o primeiro elemento, né, que a gente está abordando, que é exatamente sobre a questão da qualidade de comunicação intrapessoal, tá bom? Então, um abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!